Nós, nesta manhã, mais uma vez cumprimento a você, que aqui está, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando, dando início a uma série de palavras nesse mês de abril, intitulada Recebendo os Milagres de Jesus em Nossas Vidas. Essa série vai falar só sobre milagres que Jesus realizou, tanto hoje pela manhã, como hoje à noite, no próximo domingo pela manhã, no próximo domingo à noite. Todos os pastores e pastora estarão pregando sobre os milagres de Jesus. Nós cremos que estamos entrando num tempo de milagres, e hoje a gente vai começar com a multiplicação dos pães. E depois eu te explico aqui no decorrer da mensagem porque que eu escolhi essa passagem bíblica, creio, direcionado pelo Espírito Santo, para abertura do nosso tempo, abertura desse mês de milagres. Eu quero declarar em nome de Jesus que está chegando um tempo de milagres sobre este lugar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu vou falar de novo para ver se tem um povo crente neste lugar. Eu quero declarar que está chegando um tempo de milagres sobre este lugar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aleluia! Glória a Deus! Eu aprendi que algumas coisas, para que elas possam acontecer, mesmo no mundo espiritual, o mundo físico tem que se mover. Não adianta, senão a gente estaria abortando a questão do livre-arbítrio em Deus. Estaríamos realmente abrindo mão de tudo aquilo que Deus exigiu do ser humano. Deus não rompe, Deus não força. Existem alguns princípios espirituais, e nós cremos que no decorrer deste mês de abril, nós vamos viver milagres do Senhor. Eu creio nisso. E antes mesmo de ler a palavra, eu quero agradecer. Primeiro eu quero agradecer o pessoal de manhã que esteve na alvorada, que chegou cedo aí mais uma vez. Agradecer, como eu falei, o pessoal que esteve aqui trazendo as coisas para o nosso café da manhã. Entendo que isso é igreja, amém? O curau, né, do Gaspar estava bom, ele estava preocupado lá, tudo, né? Vai lá, pastor, vai provar. Então, como todas as outras coisas, uma delícia. Muito obrigado e parabéns para você que vestiu a camisa, entendeu qual é o tempo da igreja metodista aqui, a Catedral Metodista. E eu quero agradecer aos casais que estiveram aqui. Foi uma noite muito abençoada. Não pelo movimento em si, mas pelo fato da gente entender o princípio. Dois princípios estavam ali evidentes. Primeiro, que a igreja é família. E a igreja é família de todos. É para quem está chegando, é para quem vai chegar, é para quem já está. Igreja e cuidar de família é um espaço para todas as famílias. E todos os eventos dessa igreja, eu quero dizer para você, não é para um grupo, não é para uma pessoa seleta, não é para um determinado grupo. Nós somos família, somos corpo, e todos nós estamos inseridos em todas as partes da igreja. Se em algum momento você não entendeu isso, eu quero ser claro para você: todos os eventos da igreja são para todas as pessoas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Porque senão não é igreja, porque senão não é corpo, não é família. De vez em quando a gente insiste em deixar a mão do lado de fora, insiste em deixar o pé do lado de fora. Não. E como pastor, eu faço questão de estar, de acompanhar. A gente está com o corpo pastoral, eu acompanho. Esta semana teve reunião do Ministério de Administração e eu falei, eu quero acompanhar de perto todas as coisas, eu vou olhar tudo. Sou pastor, meu irmão. Nós somos pastores e pastoras aqui, e vamos acompanhar tudo de perto. Isso não é novidade. Tem que ser assim, em todas as coisas. E eu vou estar orando por você em todas as coisas. E isso é motivo de tranquilidade para você. É motivo de preocupação. Saber que seu pastor está orando. Saber que seu pastor está acompanhando a sua vida. Intercedendo para que você prospere. Intercedendo pela sua família. Orando pelas casas. Orando pelo seu trabalho.
orando pelas finanças da nossa igreja, acompanhando, pedindo a Deus que abra as portas, pedindo a Deus que levante pessoas para que possa ir avançar. E tudo isso faz parte do milagre de Deus. Porque eu creio nesse Deus de milagre, eu creio nesse Deus que vai multiplicar todas as coisas, vai multiplicar a alegria, vai multiplicar o compromisso, vai multiplicar a responsabilidade, vai multiplicar a nossa visão alongada, se eu posso dizer assim melhor, em todas as áreas. Eu creio, meu irmão, eu creio nesse Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E por isso eu quero te desafiar a não ficar de fora deste movimento. Eu quero te desafiar a abraçar e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Entender esse novo tempo. Há ciclos, Deus abre portas, Deus abre momentos. E eu quero convidar você a pedir a Deus que neste mês de abril você viva milagres. Nós já pegamos os pedidos ali, depois vamos coordenar com a pastora, com os pastores, com o pessoal da intercessão, para que a gente possa queimá-lo. Aqui está entrando um novo tempo. E a minha oração é que quando a gente chegar no final do mês de abril, a gente possa dizer contar mesmo e cantar o hino, dizendo quantas bênçãos recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Você crê nisso, meu irmão? Então se expresse, aplauda o Senhor. Você está num culto, você está na presença de Deus, você tem que celebrar. Você tem que celebrar esse Deus que é vivo. Você não veio aqui para qualquer coisa, não, você veio aqui para celebrar um Deus que é vivo, acreditar, dizer no mundo espiritual, sinalizar que você está num ambiente onde você vai viver milagre. Você não veio para uma reunião social, você veio cultuar aquele que é o Senhor de toda a terra. E é crendo nisso que eu quero liberar esse tempo de milagre, essa palavra. Eu creio que recebi do Senhor esse direcionamento para que a gente pudesse fazer, pastores e pastora, como a gente já combinou, como a gente já falou, para que a gente pudesse ser boca de Deus, para que nesse mês de abril nós pudéssemos viver uma história de milagres neste lugar. E por isso eu quero convidar você, com toda reverência, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6, a partir de 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que o haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Deixa eu só fazer uma introdução com relação a essas pregações no mês de abril que nós vamos ter. Nós falamos sobre milagres, vai ser um tempo de milagres. E eu vou pegar emprestado
uma definição do escritor C.S. Lewis, que ele diz que milagre é uma interferência de um poder sobrenatural na natureza. Milagre é uma interferência de um poder sobrenatural na natureza. E entenda aqui natureza como tudo que é próprio da vida humana aqui nessa terra, como todos os acontecimentos, tudo que envolve a vida humana faz parte do processo natural. E milagre é Deus intervindo naquilo que naturalmente seguiria um curso, é Deus mudando o curso. O rio está soprando, o rio está correndo para um lado, o vento está soprando para o outro, e Deus intervém nisso. A pessoa está enferma e Deus intervém nisso. Alguém está morto e Deus intervém nisso. É milagre, é intervenção do poder de Deus na história humana. E é isso que nós acreditamos. Igreja só acontece quando Deus intervém, mudando o coração, transformando comportamentos, mudando o curso natural de alguém que era escravo da bebida e hoje já não é mais, alguém que era escravo da prostituição e já não é mais, alguém que não acreditava na presença de Deus e hoje é um homem, uma mulher cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Milagre é Deus intervindo, mudando aquilo que era morte em vida. Outra definição, e aí eu peço emprestado a definição do estudioso da Bíblia espanhol, José Antônio Pagola. Ele diz o seguinte, falando do ministério de Jesus, fazendo uma relação com os milagres: o poeta da misericórdia de Deus falava através de parábolas, mas também através de fatos. Os camponeses da Galiléia puderam comprovar que Jesus, cheio do Espírito de Deus, percorria suas aldeias, curando enfermos, expulsando demônios e libertando as pessoas do mal, da indignidade e da exclusão. A misericórdia de Deus não é uma bela teoria sugerida por suas parábolas, é uma realidade fascinante. Junto a Jesus, os enfermos recuperam a saúde, os possuídos pelo demônio são resgatados de seu mundo escuro e tenebroso. Ele os integra numa sociedade nova, mais sadia e fraterna, mais bem encaminhada para a plenitude do reino de Deus. E agora, é claro, como a palavra de Deus falando de Jesus diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama recorreu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Também podemos perceber agora no texto de Atos, que a memória da comunidade primitiva estava ligada a um Jesus que operava milagres. Sempre foi assim. Por que eu estou lendo esses textos? Por que eu vou ler esses textos? Porque para que você entenda que você serve um Jesus que opera milagres, que não é algo extraordinário ver milagres, não. Na comunidade cristã, milagres é parte da essência da presença do Cristo vivo em nosso meio. Diz assim o livro de Atos, capítulo 10, versículo 37 em diante: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A minha oração é que Deus, nesses dias, seja conosco, amém? Que o Jesus que andou pelas terras empoeiradas da Galiléia, de Nazaré, da Judéia, em Jerusalém, pela região da Samaria, Ele possa passear no nosso meio nesses dias, operando milagre, porque Ele falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tendo dado esse pano de fundo aí, e eu espero que o seu coração esteja borbulhando, efervescente de desejo de viver milagres do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas
Todas as manhãs que eu levanto, eu falo, hoje vai ter milagre, Deus. E eu fico esperando, que o Senhor vai nos surpreender, sabe? Eu fico acreditando que vai chegar o dia que a gente, de repente, vai chegar nesse lugar aqui e a gente não vai conseguir entrar, porque a gente chegou um pouquinho mais tarde, porque vai ter uma multidão já que recebeu o milagre do Senhor, vivendo coisas novas da parte de Deus. O texto do capítulo 6 é um texto marcado por mudanças de cenário. No capítulo 5, se você prestar atenção, Jesus está na Judéia, na festa dos tabernáculos. No capítulo 3, ele já está numa outra província da Galileia. E o tempo ali, enquanto que no capítulo 5 falava de uma festa da era do tabernáculo, no tempo do capítulo 6 está falando da proximidade da festa da Páscoa. Então, embora seja um capítulo seguido ao outro, são momentos bem diferentes, são intervalos de tempo bem diferentes. Bem provável que o capítulo 5 está falando do mês de outubro ali, por volta do ano 27, 28, e o capítulo 6 já está falando lá pelo mês de março do ano seguinte. Passou algum tempo. E essa multiplicação de pães é aquele relato que acontece, que está registrado, algo tão significativo, que está registrado em todos os evangelhos. E o interessante é que no Evangelho de João há uma explanação maior desse evento. Até porque o capítulo 6 no Evangelho de João não é um simples relato de milagre, né? Se eu posso usar essa expressão simples. Não é um relato de milagres, é um chamado à fé, é um divisor de água. O milagre da multiplicação, ele evoca a presença messiânica do Cristo, que é aquele segundo Moisés, aquele esperado, aquele que Moisés fala lá em Deuteronômio 18, que vai haver um após ele lá, que Deus vai levantar um profeta, que a gente deve escutar, que o povo deveria escutar. E aí ele retoma agora aquela característica de provedor, como o maná caiu do céu, e ele vai dizer, o verdadeiro pão do céu, quem está dando foi Deus mesmo, sou eu que estou dando, é a minha carne, é o meu sangue que vocês vão ter que comer. E aí o povo é chamado a tomar uma decisão. O milagre da multiplicação dos pães é um divisor de água no processo confessional da comunidade cristã daquela época. Eles tinham que retomar o milagre, lembrando, quem quer seguir a Jesus tem que acreditar que ele é o Jesus do milagre, mas ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que a gente tem que abraçar. E por isso o capítulo 6 de João é um diferencial no livro do Evangelho de João. É um chamado à fé, é um chamado a um compromisso, é um chamado a acreditar nesse Cristo de milagre. E é por isso que eu começo com ele essa série de mensagens, dizendo que a multiplicação dos pães, hoje o nosso tema é a multiplicação dos pães à luz da ética do Evangelho. Quais são as implicações dos pães? Por que Jesus Cristo quis falar, quis ensinar para aquela multidão que queria milagres, que queria sinais, à luz da essência da missão do Cristo encarnado. E a primeira lição que nós tiramos aqui é que as nossas necessidades sempre serão percebidas e supridas por Deus. A missão do Cristo revela um Deus que se preocupa com as nossas necessidades. Olha o versículo 5 e 6 do capítulo que nós acabamos de ler aqui. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e até mesmo no Evangelho de Lucas, os discípulos percebem, há um registro de que os discípulos percebem a multidão e querem mandar essa multidão embora. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 12. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhas, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Deixa eu dizer para você, os discípulos não tinham entendido essa dimensão do Evangelho, que a gente não pode despedir as pessoas vazias. Jesus já sabia o que ia fazer, ele está erguendo os olhos, e aí eu tenho duas dimensões que eu quero te chamar a atenção nesta manhã. Primeiro, Jesus está vendo o que a gente está precisando, meu irmão.
Lá no Sermão do Monte ele fala: não precisa preocupar com o que vestir, com o que comer. Se o Pai Celestial sabe do que você precisa. E nesta manhã eu quero dizer para você: Jesus já sabe o que vai fazer com relação à sua necessidade. Jesus sabe o que você vai fazer com relação ao que você está precisando. Eu não sei se é cura, eu não sei se é uma porta aberta, eu não sei se é solução de problema familiar, eu não sei se é um problema com o filho, não sei se é um problema com a esposa, não sei se é um problema com o marido, não sei se é um problema na empresa, mas eu sei que Jesus já sabe o que tem de fazer para que a solução chegue até você. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. É o que ele diz. O texto diz que ele já sabia. Sabe, eu entrei numa empresa uma vez de laticínio, e no primeiro mês, então tinha uns meses de experiência, o contrato de 2 meses, depois eles prolongavam para 1. Eu não sabia que eles iam me amarrar 3 meses naquele período de experiência, E aí, no final do 2º mês, eu falei: não, já quero ser fichado, trabalhando com a mesma coisa. Mas o chefe do departamento lá de faturamento me prolongou mais 3 meses, mais 1 mês de contrato de experiência. Eu fiquei chateado, sabe? Fiquei chateado e notei que ele não gostava muito de pessoas evangélicas, E aí, meu irmão, eu fui orar, sabe? Eu estava orando e tinha uma irmã, e ela falou comigo assim, falou: João, Deus me deu uma visão nessa tarde. Eu falei: é? Ela falou: com você, Deus tá mandando, eu vi um local onde você trabalha e Deus estava enviando um anjo lá, sabe? Eu falei: eu sei por quê. Ela falou: eu não sei, Deus só mandou dizer isso, mostrou só isso. Vamos, isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira parece que eu cheguei em outro ambiente de trabalho, sabe? E quando ele ia sair de férias, sabe? A coisa mudou tanto, porque sempre era outra pessoa que o substituía, E automaticamente, se você recebe a senha, os negócios do chefe, você naquele mês, você dá uma subidinha no salário, Aquele negócio todo. E aí ele falou: olha, eu vou sair de férias em tal e tal mês, quem vai me substituir é você. As coisas mudam, meu irmão. Deus intervém no curso natural das coisas. E Deus estava vendo a necessidade. Quem vê primeiro a necessidade é Jesus. Na ética do Evangelho de Cristo Jesus, a multiplicação de pães tem uma outra dimensão. Falei primeiro que Deus sabe o que vai fazer. A segunda dimensão é que a igreja precisa perceber quem está com fome. A igreja precisa perceber que ela precisa ir em direção às pessoas que estão necessitadas, e não só no físico, mas espiritualmente. Tem uma multidão faminta por aí, tem uma multidão que, se a gente erguer os olhos, é que diz o texto lá no capítulo 4, os campos já branquejam para a ceifa. Quando nós estamos pedindo a Deus vidas, quando nós estamos aí fazendo uma programação de casal, nós não estamos aqui simplesmente criando rotinas eclesiásticas, não. Nós estamos abrindo portas para que Deus envie vidas que estão sofrendo debaixo do poder opressor do maligno. Nós estamos aqui dizendo: tem um alimento para as pessoas que estão bebendo água suja, tem uma água viva fluindo deste lugar. Eu creio que a mensagem do Evangelho é que sustenta a alma do ser humano. Eu creio que não existe coisa melhor para a pessoa do que ela confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas o livro de Romanos diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Nós, como igreja, temos que erguer os olhos e entender que tem um vizinho, que tem um colega de trabalho, que tem um rapaz na escola, que tem um amigo que está passando fome espiritual.
Nós precisamos ir em direção a essas pessoas. Igreja, como diz aí o lema metodista, é comunidade missionária a serviço do povo. Nós estamos aqui para anunciar a você, jovem, que não é a prostituição, que não é o ficar, que não é a balada que vai trazer satisfação ao seu coração. A anunciar a você, homem, mulher, empresário que está trabalhando como um doido, que não encontra tempo para buscar a Deus, que não é as riquezas, não é o aumento do saldo da sua conta bancária que vai saciar a sua fome. O que vai saciar a fome da nossa alma chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é por isso que nós temos que anunciar a Jesus. Por isso que nós temos que anunciar que Ele tem multiplicado o pão, que Ele vai saciar a fome da multidão. Não importa quantas pessoas estão vindo, a mensagem do Evangelho ainda é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somos chamados a acreditar que Deus sabe como suprir a nossa necessidade, mas somos chamados a perceber a necessidade do mundo aí fora. Outro ponto dessa mensagem é que nós precisamos experimentar dos milagres de Deus em nossas vidas, que o experimentar dos milagres de Deus em nossas vidas tem que nos lançar num elevado nível de responsabilidade ética, social e espiritual. Vou repetir. O experimentar dos milagres de Deus em nossas vidas tem que nos lançar num elevado nível de responsabilidade ética, social e espiritual. Versículo 12 e 13 que nós acabamos de ler diz assim: quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se percam. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Presta atenção, meus irmãos. Quanto mais temos consciência do fim, mais éticos nos tornamos no presente. Quanto mais milagres recebemos, mais responsabilidade espiritual temos que ter. Se você tem consciência do fim que aguarda, que um dia nós vamos estar diante do Senhor, você tem que hoje agir, porque você não sabe como será e que dia que é o fim. Você tem que ter responsabilidade hoje. E quando Jesus fala para os discípulos, não desperdice, junta 12 cestos. E aí alguns intérpretes bíblicos apontam para que esses 12 textos simbolizavam a nação de Israel, que desperdiçou as oportunidades. No livro de Lucas, quando Jesus está entrando em Jerusalém, fala: Jesus chora como uma galinha, eu queria abrigar vocês debaixo das minhas asas. Jesus estava vendo o que ia acontecer daqui a alguns anos lá, no ano 70, a destruição de Jerusalém. E as oportunidades, ele fala: olha, se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os sinais que foram feitos em você, o Corazim, Betsaida, o povo judeu desperdiçou. Não pode desperdiçar. E às vezes a gente, como pessoas evangélicas, nós temos desperdiçado muitas oportunidades. Nós ficamos brigando com certas coisas, preocupados em tantas coisas, e estamos desperdiçando as oportunidades que Deus nos dá. A gente hoje tem tanto. Você liga a internet aí, você coloca lá no YouTube, põe assim, ao vivo, só escreve assim, ao vivo. Você vai ver o tanto de culto que está acontecendo nesse mesmo horário. E nem assim nós vivemos um país onde que os milhões de evangélicos, né, que professam a fé cristã, e muito especialmente os protestantes, não tem feito diferença, não tem suscitado uma nação melhor, não tem transformado. Falei aqui, o número de divórcios aumentaram, a criminalidade no centro de São Paulo aumentou, cada vez mais as coisas estão indo de mal a pior. Não adianta se a gente cresce e a fome cresce, não adianta se as igrejas aumentam os seus templos e a prostituição aumenta, a exploração infantil aumenta. Falei sobre isso em Itapecerica no final do ano, minha última comunidade.
um número de abusos. Estive com o pessoal do Conselho da Adolescência lá infantil. O número de abuso infantil na cidade de Itapecerica, no ano de 2023, comparado com o ano de 2022, até abril já tinha dobrado. Só até abril do ano passado já tinha dobrado com relação ao número do ano de 2022. E aí a gente vai olhar em cada cidade, está aumentando. Nós estamos desperdiçando a oportunidade que Deus nos deu de ser voz profética. Quem tem vivido e recebido do Senhor tem que aproveitar, meu irmão. Nós temos de Deus e às vezes a gente não está aproveitando. Nós temos oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo e a gente não aproveita. Nós temos oportunidade de buscar a Deus e a gente não aproveita. Nós temos oportunidade de falar para as pessoas que existe uma alternativa para as famílias e a gente não aproveita. Eu quero convidar você a não desperdiçar. Você tem responsabilidade. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso é sério, meus irmãos. Nós não podemos ser uma igreja do Senhor, nós não podemos desperdiçar uma estrutura que nós temos aqui, somente pensando em coisas para dentro de nós. E por isso eu quero te convidar, porque eu quero convidar você a estar aqui conosco hoje à noite. Você que está aí nos acompanhando também na transmissão, sabe? Eu quero convidar você a celebrar a Deus, a aproveitar, falar: pastor, é o único dia que eu tenho de descanso. Você tem um dia, a semana inteira para você, meu irmão. Aproveite as oportunidades que Deus te dá de celebrar, de servir a Ele, de orar a Ele, de cultuar a Ele. Se anime no Senhor. Eu sei da dificuldade de locomoção, eu sei da dificuldade de transporte, eu sei da correria, da distância, mas eu quero te desafiar a romper, a fazer mais, a ser canal de Deus para essa geração, a não desperdiçar o que Deus tem colocado na sua mão e de talento. Você é uma bênção, creia nisso. Deus te deu coisas para você ser influência nessa sociedade, fazer a diferença. Olha o que diz Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Deixa eu dizer para você, meu irmão, não importa. Jesus aqui, o que me chama mais atenção nesse texto é que Jesus diz: não, você não expulsou demônio no meu nome não. Jesus não diz para as pessoas: você não curou em meu nome não.
Ele não contesta isso, é verdade, porque o fato de expulsar demônio não está no nome de quem expulsa, está no nome de Jesus. O fato de orar para alguém enfermo e o enfermo ser curado, não está no poder da mão de quem impõe, não, está no poder do nome de Jesus. Mas o importante é que a gente tem que servir a Deus onde Deus nos colocou. E sabe que um dos maiores perigo que a gente corre é de estar fazendo aquilo que Deus não quer que a gente faça, não cumprindo, não tendo intimidade com Deus, cumprindo o propósito de Deus. Eu falava ontem com um casal, nós temos que estar cumprindo aquilo que Deus nos colocou, a responsabilidade. Se Deus colocou alguma coisa na sua mão, tudo que vier à mão, faça conforme as suas forças. Faça para Deus, se aliance com Deus. Glorifique o nome do Senhor. Creia que Deus vai fazer coisas surpreendentes na sua vida. Creia nisso. Não desperdice tudo que Deus tem te dado, porque de acordo com a parábola do talento, quanto mais você usar no reino de Deus as coisas, mais Deus vai acrescentar. Amém, meu irmão? No reino de Deus, quem ganhou um talento e ganhou outro 2, vai receber mais 2. Quem ganhou 3, vai receber mais 3, e assim por diante. Eu quero ministrar sobre a sua vida. À medida que você for trabalhando, for realmente servindo a Deus, Deus vai acrescentar na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você crê nisso? Deus vai acrescentar na sua vida. A minha oração é que Deus levante pessoas neste lugar cada vez mais talentosas, homens e mulheres que estão a serviço do reino de Deus, que Deus vai levantar como pregadores, como evangelistas, como pastores, pastoras, como homens e mulheres que vão profetizar, como pessoas que vão orar e outras serão curadas, como pessoas que vão ser instrumento de libertação, porque você não vai desperdiçar o dom que Deus lhe deu. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fala para a pessoa, Deus vai acrescentar na sua vida. Fala aí para a pessoa, Deus vai acrescentar. Se você usar, Deus vai acrescentar. Se você enterrar, Deus vai tirar. Mas se você usar, Deus vai acrescentar, em nome de Jesus. Caminhando para o nosso último ponto, ainda sobre essa perspectiva da multiplicação à luz da ética do reino de Deus. Projetos do reino de Deus. O projeto do reino de Deus é maior do que projetos pessoais e partidários. O projeto do reino de Deus é maior do que projetos pessoais e partidários. Deixa eu dizer para você, as nossas maiores decepções nascem nas nossas frustrações pessoais. As nossas maiores decepções nascem nas nossas frustrações pessoais. É porque a gente estava esperando algo. Quanto maior a expectativa, mais propenso à decepção nós estamos. Um dia uma irmã da igreja falou assim: nossa, pastor, ainda bem que aconteceu uma coisa, viu, que o senhor me decepcionou. Para mim o senhor era um herói. Eu olhei assim e falei: eu não lembro de ter pregado sobre super-homem na igreja, irmão. Eu não lembro de ter me apresentado como alguém infalível. Mas o decepcionar é porque ela queria fazer alguma coisa e a gente entendeu na igreja que não era para ela fazer, era para outra pessoa assumir aquilo ali. Os discípulos, a multidão que foi até Jesus, enfrentou isso. Porque na maioria das vezes as nossas decepções estão ligadas a isso, querer colocar as nossas ambições pessoais acima do projeto do reino de Deus. Versículo 14, versículo 15 diz assim: vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: é este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo pois Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. O Evangelho de João dá uma ênfase no poder que os zelotes, grupo de zelotes é aquele grupo de resistência, partido ali judeu de resistência armada, tinha na Galileia, nesse capítulo aqui. Quem queria pegar Jesus para fazer rei era justamente o povo desse grupo, dos zelotes. Vamos agora, por que a gente vai temer o rei, o imperador romano, se nós temos um Messias
que tem poder de multiplicar pães, multiplicar peixes, de fazer milagre. Deus está do nosso lado. Mas Jesus saiu fora. Jesus falou: não é isso que eu quero não. A minha missão, o propósito meu não é ser rei aqui nessa terra. O meu propósito é cumprir a missão do reino de Deus, fazer a vontade do meu Pai. Isso decepcionou muita gente, tanto que você vai ver na continuidade lá do evangelho desse capítulo, as pessoas vão embora, as pessoas saem, deixam Jesus, ao ponto de Jesus perguntar para os discípulos: e vocês não querem ir também não? E aí aquela famosa resposta de Pedro: para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Porque os discípulos entenderam a missão, não se frustraram quando Jesus falou que ia partir para ir para a cruz. Agora aquela multidão não, colocaram as ambições pessoais delas acima do projeto do reino de Deus. E que muitas vezes nós colocamos na igreja, colocamos dentro da nossa família, colocamos na sociedade, os nossos projetos pessoais. Importa agradar a mim e o demais que se lasque. As nossas orações, diferente de Jesus, importa fazer a tua vontade e não a minha. A gente coloca os nossos projetos pessoais, tem que estar de acordo com a minha vontade, tem que estar com a vontade que vai me projetar, que eu vou crescer. Diferente de João Batista, nós não oramos, importa que eu diminua e que ele cresça. Nós oramos: importa que eu cresça, Senhor. Importa que eu apareça, que as programações, que os projetos tenham o meu selo. Eu sirvo a Deus, irmãos. Você tem que servir a Deus, a gente tem que servir a Deus, igreja. Se Deus falar, você pode ter certeza, amanhã fala: vamos mudar, o culto vai ser agora na praça. Se a gente tiver convicção, nós temos que ir. Mas vai nos tirar da conveniência do templo? Vai. Mas isso aqui só existe para a gente fazer e agradar a Deus, aprender como agradar a Deus. E geralmente é assim, o Espírito Santo nos tira do lugar de comodidade. O Espírito Santo nos impulsiona para onde Ele quer. Quem quer viver a multiplicação, a colheita do Senhor, Deus vai te chamar para trabalhar talvez com um grupo que você não quer. Falava com alguém assim, essa semana, no início da semana, segunda-feira, a pessoa falou: pastor, tem que ter dom para tal coisa, tem que ter realmente. Eu falei: realmente, Deus usa pessoas com dom. Mas quando a gente se disponibiliza para trabalhar, quando a gente coloca as nossas vidas na mão de Deus, a gente não trabalha só naquilo que a gente quer, não. A gente tem que obedecer. Essa é a dimensão da multiplicação, que Deus vai multiplicar talento, vai multiplicar recursos, mas vai multiplicar disposição também no nosso coração. Nós temos que aprender a trabalhar dentro dessa perspectiva, maior do que o meu nome, maior do que o nome da igreja metodista. Nós temos que servir o reino, nós somos agentes do reino de Deus. Igreja não é o reino de Deus, ela é a agência do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que João Wesley, é muito maior do que Bispo Marcos, é muito maior do que Pastor João, é muito maior do que a igreja metodista. O reino de Deus tem que avançar, e ele avança quando nós aprendemos a dizer não para a nossa própria vontade e cumprir a vontade de Deus. É isso. Agora, nós somos metodistas? Somos. Nós temos obrigações? Temos. Mas nós somos chamados para viver isso. No versículo 26, Jesus respondendo para a multidão diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartais. Quem quer fazer a vontade de Deus, irmão, não pode procurar estar com o ego, com a barriga cheia. Tem que estar com o coração cheio do desejo de servir a Deus. É isso que Deus nos chama, é isso que Deus espera de nós. Eu vou caminhando, porque hoje é dia de Santa Ceia. A gente tem escola dominical, nós vamos pensar isso mais adiante, mas eu quero concluir, versículo 6, capítulo 6, versículo 68, que diz: respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Eu quero orar especificamente todos os dias. Os pastores, a pastora vai estar orando por milagres nesses dias.
À luz dessa palavra, eu quero concluir de tudo aquilo que a gente viveu. Eu creio nesse Deus que multiplica. Eu creio nesse Deus que nos surpreende. Primeira coisa que eu quero orar, para que no meio da sua escassez, você experimente a provisão de Deus. Não sei se você, vou repetir, não sei se você está com problema de saúde, não sei se você está com problema relacional, não sei se você está com problema na vida financeira, mas eu quero pedir a Deus que te surpreenda, sabe? Eu fico imaginando, eu gosto de imaginar, eu tive nesse lugar que o pessoal fala que é o monte ali onde viveram essa multiplicação, sabe, naquela região da Galileia. Eu fico imaginando ali aquele pessoal sentando e chegando comida, sabe? Chegando comida. Pessoal chegando comida. Todo mundo e pão e peixe. Eu fico olhando para um povo que estava acostumado a ir embora para casa passando fome. É que a gente às vezes não tem essa realidade. Eu não sei quantos de vocês já passaram fome. A única vez que eu passei fome, sabe? É porque eu estava no interior da Paraíba fazendo um trabalho missionário. Eu tinha dinheiro no bolso e o pessoal que ia me receber lá viajou e deixou a chave lá para eu pegar, né? Eles iam voltar só de madrugada. E eu, como todo dia até hoje, isso foi em 93, sabe? Eu ligo todo dia para minha mãe para falar com ela. Todo dia à noite eu ligo para ela. E aí eu liguei para minha mãe no primeiro ano fora de casa, sabe? Bem, meu filho, tudo bem? Eu falei, tudo jóia. E eu pensando, né? Aquela tentação de filho, né? O que teve para comer hoje? Perguntando para a mãe, né? O que teve para comer? Teve isso, né? Costelinha de porco com quiabo, não sei o que mais. E eu pensando, falei, nossa, eu não vou comer nada. E era uma cidadinha do interior da Paraíba, sabe? E não tinha uma venda aberta. Já era umas 6 e pouca da noite, tudo fechado no sábado. Eu falei, oh Deus, vamos embora. Eu falei, tem culto, né? Eu falei, daqui a pouco a gente tem uma programação aí, então vamos para cima. E aí, mas Deus tem sempre um cuidado. A gente às vezes pensa que Deus não sabe o que vai fazer, sabe? Ele já tinha providenciado o alimento. O pessoal que ia me receber não estava lá não, mas tinha encarregado uma mulher de levar um prato de comida para mim. Quando eu estou no portão, abrindo assim para subir as escadas da casa, com o coração pesado, sabe? Porque a gente é humano, quando a gente está faltando as coisas, a gente no fundo reclama. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? E aí, na hora que eu estou subindo a escada, a mulher falou, ô João! E aí, né? Eu nem vi o rosto da mulher, só vi aquele prato na mão dela assim, sabe? Aqueles 2 negócios. Falou, a missionária deixou aqui, ela avisou que ia sair tudo, que você ia chegar, mas ela pediu para eu trazer o prato. E quando eu abri, na casa dela tinha festa naquele dia, tinha churrasco, sabe, vinagrete. A minha oração nesta manhã é que Deus te surpreenda nas suas necessidades. Que Deus te surpreenda, que você possa escutar alguém te chamando e dizendo, está chegando sobre a sua vida a provisão de Deus. Em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero orar é para que o texto diz no versículo 7, diz o seguinte: respondeu Filipe, não lhe basta 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um denário era como a dracma, o pessoal que eu falei na sexta-feira, na palavra dos casais. Era basicamente o salário de um dia, ou seja, 200 dias de trabalho. Era basicamente um ano de provisão, sabe? Uma palavra que Deus colocou especificamente para você, para mim que aqui está, para essa igreja. Sabe, eu nunca tinha pegado essa perspectiva, sabe, gatinha? Eu, pastores. É que eu creio num Deus falou plenamente ao meu coração, que vai chegar nesses dias recursos que seriam equivalentes a um ano, meu irmão. Em nome de Jesus, eu creio nisso.
Eu creio que Deus pode nos surpreender, fazer recursos chegar sobre este local, recursos que vão suprir a necessidade dessa igreja, suprir a sua necessidade. Eu quero ministrar que sobre a sua casa está chegando provisão que vai surpreender você, que vai dar para você viver com abundância neste ano. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você crê nisso? Eu creio no nome do Senhor. Aplauda esse Deus, porque eu estou liberando uma palavra profética do coração de Deus para você. Eu creio sobre essa igreja, chegando um milagre, chegando recursos, chegando provisão, em nome de Jesus. Deus vai fazer. No processo, é a última coisa, no processo de multiplicação que Deus tem para fazer, Ele exige de nós que a gente tenha empatia, que a gente tenha realmente um coração, um olhar atento a quem necessita. Minha oração nesse dia é que Deus multiplique neste lugar o amor pelas almas perdidas e a disposição no seu coração de trabalhar em prol do reino de Deus. Amém? Eu quero convidar você